E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, um ex-funcionário da Rockstar Games que foi líder de produção do Bully 2 durante seu desenvolvimento, deu uma entrevista pro youtuber Swagta, revelando alguns detalhes inéditos do jogo, como o enredo, missões e até mesmo a atmosfera que seria encontrada. E galera, segundo ele, o jogo já tinha cerca de 16 missões desenvolvidas e contava com a versão mais adolescente do Jimmy como protagonista, além também do jogo ser desenvolvido no motor gráfico Rage Engine, o mesmo utilizado em jogos como GTA 4, 5 e Red Dead Redemption. Mas e aí, vocês estão curiosos para saber mais detalhes sobre esse jogo? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Mas não esquece de já chegar deixando o like pesado pra fortalecer e se inscrever no nosso canal pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos. E só lembrando, galera, que minha música nova, Golf Walk, já tá disponível com clipão no YouTube e também em todas as plataformas digitais. Inclusive, estamos quase chegando a 100 mil visualizações e eu conto muito com o apoio de vocês pra gente atingir essa meta. O link tá aqui na descrição. E bom, rapaziada, um ex-funcionário da Rockstar Games, que foi líder de produção e desenvolvimento do Bully 2, deu uma entrevista pro canal do youtuber Swagta, que é muito conhecido lá fora, principalmente por fazer vídeos relacionados ao jogo Bully. E nessa entrevista, ele confirmou diversas informações que já haviam sido expostas pelo portal Game Informer. Inclusive, na época, eu trouxe pra vocês um vídeo dando mais detalhes sobre essas informações, que foi praticamente a primeira vez que a gente teve informações oficiais, vinda diretamente de ex-funcionários da Rockstar Games a respeito desse jogo. Vou estar deixando o cardzinho pra vocês aqui em cima, também com o link na descrição, vocês podem ir lá e conferir que tem bastante informação interessante. Porém, né, basicamente, esse ex-funcionário da Rockstar Games acabou confirmando muitas dessas informações e revelando alguns outros detalhes inéditos. Na entrevista, ele conta que participou do desenvolvimento do Bully 2 a partir de 2013 pro estúdio Mad Dog Studios, que foi responsável pelo desenvolvimento do primeiro Bully. Só que esse estúdio, rapaziada, depois foi indexado pela Rockstar Games e acabou se tornando a Rockstar England. I played the Mad Dog original version from 2013. E esse processo de desenvolvimento que ele participou teria durado cerca de 18 meses, e eles conseguiram construir basicamente uma versão jogável do game. E ele também comentou que não tem nenhuma informação, né, que pelo menos ele não tem nenhuma informação se a Rockstar Games continuou desenvolvendo esse game nos dias de hoje, que a única coisa que ele sabe, né, é que eles estão trabalhando em DLCs do GTA Online, Red Dead Online e também no desenvolvimento do GTA 6. Ele também revelou que o game possuía cerca de 6 a 8 horas de gameplay e haviam 16 missões concluídas, já desenvolvidas nessa versão. E o jogo contava com a versão mais velha do Jimmy como protagonista. And it was 6 to 8 hours of a vertical slice. That vertical slice encountered Jimmy looking a little bit older. So if you think like the Into the Spider-Verse new trailer, you see that Miles Morales looks a little bit older. That's how Jimmy looked. Então, basicamente, o Jimmy era o mesmo. Ele possuía as mesmas cicatrizes, a mesma estrutura, só que ele era um pouco mais alto e um pouco mais velho. Inclusive, segundo o desenvolvedor, ele seria um adolescente, assim como o Miles Morales é retratado no Aranhaverso. E essa versão do jogo estava sendo desenvolvida totalmente usando a Rage Engine, que é o motor gráfico oficial da Rockstar Games, o mesmo que construiu jogos como GTA 4, GTA 5 e o Red Dead Redemption 1 e 2. Ou seja, rapaziada, em aspectos gráficos ele seria muito superior e muito mais realista do que foi o jogo original. Além disso, ele comenta algumas das missões que poderiam ser encontradas no jogo, pelo menos as que ele trabalhou. Em uma delas seria possível resgatar crianças de um acampamento de férias, ao estilo do acampamento do Crush, dos Simpsons. Inclusive, essa informação já havia sido revelada pela revista Game Informer e foi confirmada por ele nessa entrevista. They already had, I want to say, 16 missions. The missions that I played were like, you had to rescue kids from like a summer camp, Camp Krusty style. Ele também comenta que em alguma das missões seria possível roubar calcinhas, né, de alunas da Wolf Academy. Seria possível também fazer pichações, invasões de casas para roubar itens. Porém, essas missões também iam acabar chamando a atenção da polícia. Então, além dos inspetores de aluno indo atrás do Jimmy, a gente também tinha que se preocupar com a polícia, que também iria atrás da gente devido a algumas atitudes que a gente possa ter dentro do jogo. E se a gente fosse capturado muitas vezes, os nossos itens começariam a ser confiscados. Então, se você já tivesse conquistado ali algumas armas dentro do jogo, alguns itens específicos, caso você fosse pego pela polícia, você iria perder. Uma dinâmica muito interessante, né, rapaziada? There was gonna be panty raids. There was gonna be breaking and entering. So you were gonna do B&Es. The cops were gonna be involved. So if you get arrested too many times, you start losing a lot of stuff. Além disso, ele comenta que uma outra missão era possível fazer atividade de apicultura, né? Ou seja, recolher o mel das abelhas. You got to do beekeeper missions and then you would gain immunity from bee stings. You could use the beehives as weapons. There was the bow and arrow with like a plunger at the end of it. There was non-lethals. E quando a gente concluía essas missões, a gente ganhava uma espécie de imunidade extra
contra a picada das abelhas, ou seja, haveria até uma interação maior com a vida animal dentro do jogo. Poderia ser possível até que, sei lá, um esquilo mordesse a gente, ou cachorros no meio da rua, coisas desse tipo. E o mais interessante ainda é que eles comentam que a partir dessas abelhas, né, a gente poderia fazer uma espécie de munição para arco e flecha. Então o Jimmy estaria fazendo essa atividade de apicultura para conseguir essa nova munição e utilizar na arco e flecha, que seria uma nova arma dentro do jogo. Além disso, né, relacionado à atividade com os animais, seria possível também domesticar animais. Você podia encontrar um cachorro na rua. You are gonna be able to have pets as friends, dogs, so the dogs will remember you. You could treat dogs well. It's the same that you see in RDR2. E ele lembra de você, então se você fosse rude com o cachorro, depois quando você encontrasse ele de novo, ele começaria a te perseguir ou até te atacar, e se você fosse legal com ele, você ia ganhando o respeito do pet e até quem sabe ganhar um novo amigo. Inclusive, rapaziada, essa programação também seria utilizada em NPCs, você poderia interagir com outros NPCs que iriam lembrar de você e que trariam consequências dentro do jogo, que poderiam te ajudar ou te prejudicar em missões. Inclusive, esse recurso, né, que foi feito exclusivamente pro Bully 2, foi reaproveitado no Red Dead Redemption 2. Então é algo que tem também lá no jogo e que agora a gente sabe de onde que veio a origem, né? E por falar em armas, rapaziada, todas as armas do jogo seriam não letais, bem como a gente pôde conferir também na primeira versão do jogo. E a gente poderia ter acesso, segundo o desenvolvedor, a machados, bumerangues e outras armas que estavam sendo experimentadas ainda dentro do contexto do jogo. E as armas tinham que ser não letais justamente para manter a faixa etária do game permitido para menores, e que a ideia da Rockstar Games seria revolucionar um estilo de jogo feito para os adolescentes. Então ele ia flertar muito com o jogo feito para a classificação etária de adolescentes e de adultos, né, jovens adultos. So it was still gonna be a teen game. There was nothing overtly. They were gonna skirt the line between being teen and mature. Inclusive ele até comenta, né, que era possível ver ali uma protuberância nas calças do Jimmy, né, quando ele tava ali só de cueca ou coisa do tipo, dava pra ver que tinha algo ali, diferente da primeira versão do Bully, que dá pra ver o Jimmy de cueca, mas é tipo chapado, né, bem low poly ali, não tem nada demais. E o Swagta também perguntou pra esse desenvolvedor se haveria o retorno de personagens conhecidos, e além do próprio Jimmy Hopkins, ele também mencionou o retorno de personagens como Pete, Gary, a namorada do Jimmy, os professores e praticamente todos os personagens mais principais do primeiro jogo. Além disso, sobre o modo história, ele comentou que iria se passar logo após as férias de verão do primeiro ano do Jimmy na Borf Academy, então ele estaria retornando de férias na sua cidade natal e iria começar a história do jogo. E o jogo também ia seguir uma vibe bem de verão americano, bem colorida, ensolarada, então seria um jogo com um aspecto visual bem bonito, rapaziada, que remetesse bastante ali o clima de verão. It was intro of spring and intro of fall. There was no winter. It was tail end of spring, so like little dwindlances of some like. In the morning you could see like dew on the grass. Ele comenta também que haveria uma vasta opção de roupas e personalizações, como por exemplo, além de você poder botar uniforme ou roupas casuais, você também teria roupas especiais como de nativos americanos, de lenhador, de Halloween, entre várias outras. Inclusive seria possível encontrar as roupas clássicas do Bully 1 ainda no armário do Jimmy nessa continuação. Easter eggs would be the dodgeball that you get as a physical item. I think the outfits, all of the outfits from the school were gonna be in your wardrobe as well, unlockable at the end game, or the new variants of them. E ele conta que, embora o projeto que eles estavam desenvolvendo fosse bastante robusto, ainda nada era a versão final. Então toda essa parada aí de 6 a 8 horas, de 16 missões, não era a versão final do jogo. Nada ali era certo que continuaria na versão final. E ele ainda comentou que a Rockstar Games tem uma filosofia de que os funcionários aprendem que nada é a versão final, até que o Sam e o Dan Houser curtam e dão o aval. Então tudo que tá ali, horas e horas de trabalho, pode ser descartado caso os chefes não curtam. So working at Rockstar you have to understand that nothing is final until Sam and Dan say it's final. Ele também comentou um pouco sobre como funciona o sistema de hierarquia da Rockstar Games. A Rockstar North é o estúdio principal, sem dúvidas, porém nada acontece lá sem o comando da Rockstar New York. É como se a Rockstar New York fosse o cérebro da empresa e os outros estúdios fossem os braços operantes. Ele revelou também que muito do que eles desenvolveram de códigos pro Bully 2 pode ser visualizado no Red Dead Redemption 2. Então, por mais que o jogo foi descartado, né, aparentemente, eles não seguiram com o desenvolvimento, mas muito dos códigos que os funcionários trabalharam foi pro Red Dead Redemption 2, então não foi completamente descartado, né? Eles não jogaram fora o esforço dos desenvolvedores, muito menos o dinheiro gasto nesse processo. Ele ainda conta que o jogo
jogo não possuía pontas presas no roteiro, e que na verdade não tinha nem o início nem o fim. Eles apenas desenvolveram o sandbox, né? O jogo ali, todo o esquema de programações para tornar o jogo pronto jogável. Então todas as ferramentas já estavam concluídas, só precisava finalizar realmente o jogo, construir a história e dar sequência aí nesse desenvolvimento. Porém, já haviam missões secundárias como corridas de lojas de roupa, missões de coletáveis. Esses tipos de missões secundárias já estavam sendo desenvolvidas, né? Que eram ações e atividades que estavam presentes dentro do jogo. Porém, o modo história por si só que ainda não estava nada determinado. Ele também comentava que o jogo era super vivo e vibrante, com bastante tons de verde, e que a maioria das imagens de conceito que vazaram na época, lá em torno de 2016, eram imagens reais desenvolvidas pela própria Mad Dog durante o desenvolvimento do game. Então eram imagens de conceito que estavam sendo utilizadas mesmo para o desenvolvimento do game. E haveria também um sistema de consequência semelhante ao do primeiro jogo, onde você ia precisar integrar diferentes grupos para ir avançando o modo história, porém cada atitude sua podia comprometer a relação com outros grupos e acabar desencadeando situações inusitadas dentro do game, que acabavam afetando diretamente o modo história. Então, se você acabasse agradando um grupo para poder seguir com o modo história, se alguma pessoa de outro grupo te pegasse, ia comprometer a sua relação com outro grupo e acabar afetando outras missões dentro do jogo e até mesmo como a história iria seguir. Então os caras pensaram realmente em construir um enredo muito bem preso, né? Uma história bem desenvolvida e que tudo se justificasse. Ficou muito bacana isso daí. So the faction system was going to be built into the AI that Mad Dog has built up for the remembrance system. So if you're working on one faction and you do something that adversely affects your faction, they kick you out the faction. That's how it would work. E o youtuber Swagta também perguntou pra ele sobre a possibilidade de ser lançado o Bully 2 algum dia. Ele diz que não acha que seja impossível, porém a versão em si em que ele participou, que ele desenvolveu, provavelmente nunca vai ver a luz do dia. Ou seja, se sair algum dia um Bully 2, não é o mesmo jogo em que ele trabalhou, né? Provavelmente vai ser refeito do zero. Mas que apesar disso, essa versão específica em que ele desenvolveu era fantástica. Era como se fosse a versão original do game elevada a 150%. Então, realmente, rapaziada, era um jogo com toda a essência original, porém com uma tecnologia e aspectos gráficos bem superiores. Okay, so you have like no hopes for Bully 2. I do, I would be the opposite of who I am as a person to say that it's never gonna happen. I am gonna say that the version that I played is never gonna happen. Ele também comenta que se fosse sair um Bully 2 nos dias de hoje, provavelmente a Rockstar Games se basearia bastante na série Stranger Things, assim como eles se basearam na época nos filmes Goonies e Porks, para poder desenhar o estilo do jogo, né? Então realmente hoje, se a gente pensar em uma série ou filme que destaca as crianças, né, que traz esse papel de protagonismo para as crianças, seria de fato o Stranger Things, que hoje em dia é uma série que tem bastante relevância nesse conceito e nesse público. E também traz uma estética muito bacana de época e tal. Eu acho que faz bastante sentido aí com o estilo do Bully. Ele também comentou, né, que o game teria um sistema de estações e que as vegetações e o clima iria alterar conforme essas estações. Então, teria uma época do ano ali da história do jogo que as folhas das árvores, as flores iriam cair. Teria uma outra época que já iria ficar cheia, né, a copa das árvores. Teria mais vento, mais chuva, coisa do tipo. Então, teria realmente um sistema de timeline ali na história do jogo que iria avançando com o tempo. Like the individual Blades of Grass system was phenomenal. It was better than what it looked in RDR2, surprisingly, but they had a really big, like naturalized system of the trees and the foliage, flowers, trees, grass. The RDR2 stuff is also phenomenal, so I wouldn't be surprised if it was built off of the ideations of that. But yeah, they were gonna have all those systems. E ele também comenta que haveria uma série de easter eggs no primeiro jogo, desde roupas que você captura, itens específicos, mas também haveriam bastante referências e menções, easter eggs a filmes de época, como é o caso do Goonies, Porks e até mesmo do Karate Kid. So you'll have the Halloween costume like from Karate Kid. E bom, rapaziada, é muito interessante a gente ver aí uma informação vinda diretamente de um cara que trabalhou dentro da Rockstar Games, né? Infelizmente eles não revelaram qual é o nome desse ex-funcionário, por questões óbvias, né, rapaziada? Apesar de o jogo já ter sido abandonado há muito tempo, mas é muito difícil compartilhar esse tipo de informação por causa dos contratos, né, que os ex-funcionários possuem. Então se eles põem a sua identidade, é possível de vir lá, Take-Two Interactive ou a Rockstar Games e processar o cara, né? Mesmo assim, o youtuber Swagta tem bastante relevância dentro da comunidade, ele é um cara de bastante credibilidade, é óbvio que ele não faria um vídeo, né, trazendo o cara, fazendo uma entrevista se fosse algo fake. Até mesmo ele é um cara que se manifesta bastante contra clickbait, fake news ou coisas do tipo dentro da comunidade, então com certeza ele não faria esse tipo de coisa, né, rapaziada? Então com certeza essa informação aí veio realmente de um cara que trabalhou dentro do jogo e que pelo visto era diretor dentro da equipe, né? Ele até menciona outros caras ali dentro que trabalharam, não cita nome também, mas ele fala que realmente tinha uma galera
galera bacana trabalhando dentro desse jogo. E é muito interessante ver, né, qual o caminho que a Rockstar Games estava seguindo, mas que infelizmente foi abandonado, e sabe-se lá quando vai ver a luz do dia, se é que vai ver, né? Vamos aguardar aí então, rapaziada. É muito interessante trazer esse conteúdo pra vocês também, pra gente analisar como seria o jogo. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual detalhe que ele revelou aí que você achou mais interessante? Comenta aqui embaixo que a sua opinião é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E não esquece de deixar o likeão pesado aqui no nosso vídeo pra fortalecer e mostrar pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Não se esqueça também que você pode se tornar membro do nosso canal e ter seu nome passando aí na tela, assim como de toda essa galera, ver os vídeos antes de todo mundo, ter acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e vários vídeos exclusivos. Então não vacila, clica aqui embaixo e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Se não puder se tornar membro, clica aí no botão valeu, que a partir de R$2 você vai apoiar o nosso trabalho e deixar sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E nos siga também nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, principalmente lá no meu Instagram e no nosso Teco Sunny Play _. Eu tô postando lá sempre o melhor do nosso conteúdo pra vocês, vários vídeos exclusivos, além de vocês poderem mandar sugestões de vídeos novos e trocar uma ideia comigo. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!